Atividade física, eu acho que também é uma coisa complexa no sentido de que todo mundo sabe que deveria fazer, eu acho que todo mundo já ouviu isso de um médico, né? A recomendação de alguém, você tem que praticar atividade física, mas existem tantas, né? Então, elas têm o mesmo peso quando a gente está falando de longevidade, ou uma é melhor que a outra? Qual é a combinação mais adequada pensando nesse tema específico que a gente está falando? Esse tema também ele é bem complexo, tá? Por quê? Eu acho que hoje fica mais claro. Para mim, no começo, não era tão claro que precisa ser um tipo de atividade física um pouco mais específica, né? Então, se você pega um atleta, por exemplo, um triatleta, né? Um cara que faz Ironman, que está no seu extremo, né? Será que isso está promovendo longevidade? Né? E aqui é um tópico um pouco controverso até. Eu falo que performance e esporte, geralmente você faz coisas muito específicas para ir bem naquele esporte. Por exemplo, um ciclista, ele tem que fazer coisas muito específicas, né? Ele tem que ser um cara magro, extremamente forte, mas não muito musculoso, né? Tem que ser um cara leve. Mas, às vezes, o extremo do esporte vai um pouco contra a longevidade. Tá, gera outras consequências. Uma das clássicas é o extremo esforço cardiovascular, né? Cardíaco mesmo. Então, se você fica muito tempo fazendo atividade física extremamente intensa, né? Principalmente de endurance, assim, isso poderia, de repente, até piorar a sua longevidade. Então, olha como é antagônico, né? Então, essa acho que é a primeira mensagem. Performance é diferente de longevidade. Eu acho que é a primeira vez que eu me sinto bem por não ser uma atleta uma triatleta ou algo do tipo. O que não impede de repente, uma pessoa que quer longevidade vai fazer um triatlon, vai correr uma maratona, zero problema. Mas eu acho que vale essa reflexão, né? Acho que não é pro resto da vida. Até porque a gente não consegue também. Fazer né? isso continuamente nesse nível, não né? Consegue, Então, porque aí você já pega num ponto que é, muitas vezes, doença articular, né? Dor. Então é muito difícil um cara de altíssima performance não ter nenhuma lesão. A gente vê isso nos tenistas, nos caras que fazem natação, o cara do crossfit, enfim. E isso vai piorar, e aí ele vai ficar muito tempo sem fazer atividade física, e na longevidade isso pode impactar. Então, a gente pode dividir em talvez quatro partes aqui, tá? E uma delas é estabilidade. Tá. Veja que um idoso, ele precisa ter estabilidade, né? Mobilidade não é uma coisa que limita muito. A pessoa ela consegue ser móvel, mas às vezes ela não é estável. Então ela está andando com um apoio, ou ela levanta com muita dificuldade porque ela não é estável. Ela não tem É tipo o equilíbrio mesmo. Ela não tem o equilíbrio, exatamente. Então treinar estabilidade é importante. Treinar força, massa muscular, força mesmo, capacidade de resistência muscular, de levantar as coisas, de empurrar, de puxar, né? De segurar. Peso, segurar, é isso. Peso, grip, né? Importante, né? De repente o idoso que está ali descendo uma escada, se ele não consegue ter um grip forte, ele uma pegada cai, mesmo no corrimão. Ele não consegue pegar no corrimão e cai, né? Isso acontece em diversas situações. E a pegada é importante, né? Assim, segurar. O netinho vai cair, você consegue segurar, né? Então a pegada é muito importante. O terceiro ponto seria a capacidade aeróbica, né? E isso a gente pode medir através do próprio teste cardiorrespiratório, ou VO2 max, né? Que depois a gente pode desdobrar nisso, né? E o quarto ponto seria o seu pico anaeróbio, né? Ou seja, como é que você consegue dar um tiro, né? Por exemplo, fazer uma coisa extremamente rápida, sair correndo, né? Dar um tiro de bike, né? Enfim, ter essa explosão, vamos chamar assim, né? Ou seja, que não depende muito dessa capacidade aeróbica. Estabilidade, você treina em musculação, né? Você treina com treinos, por exemplo, funcionais, às vezes treinos com uma perna, que você agacha de um jeito que não é necessariamente o mais confortável, mas você está treinando estabilidade. Né? Normalmente são movimentos complexos, tá? Não é uma máquina que você senta e fica empurrando as coisas, ou estendendo ou flexionando, mas são movimentos mais complexos. E é um treino que não necessariamente é tão intuitivo para a gente, que né, vai na academia desde adolescente, você vai lá, você tem um treino básico, empurra as coisas, puxa as coisas, né, e vai embora. Não, são treinos que você tem que pensar em longevidade. Né? Então, um personal trainer bom, com essa visão, pode ajudar muito.